Olá, irmãos. Chegamos mais uma vez a você para trazer mais uma aula do nosso MDA, do nosso método de discipulado apostólico da Igreja Fonte da Vida. Aqui em Londres, representando o apóstolo César Bispo Arrúbia, nós temos gravado essas videoaulas para que você possa crescer na palavra de Deus. E hoje nós vamos ministrar a aula 3 do D3. E o tema da aula é o corpo de Cristo. Vamos orar então para que o Senhor fale conosco. Senhor, Tu és tão querido, Teu Espírito Santo é o nosso melhor amigo, maravilhoso, a quem nós queremos ouvir nessa hora, entender, receber revelação daquilo que o Senhor deseja ensinar a nós. Vem, Espírito Santo, fala conosco, ministra nos nossos corações e nos ensina aquilo que Tu desejas da Tua palavra. Nossos ouvidos e nosso espírito está aberto para aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, aí na apostila D3, na página 24, está a terceira aula, o corpo de Cristo, está aí. Tem um versículo aí de 1 Pedro 2,9, que fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está falando da igreja. A igreja é a instituição, podemos dizer, né? Apesar de não é bem essa palavra, né? É a instituição, vamos dizer assim, mais importante que existe sobre a face da terra. Aí na página 25 fala: a igreja, o organismo vivo. A igreja do Senhor Jesus não é uma organização secular, mas um organismo vivo que cresce dia a dia com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que ela é diferente de qualquer outra organização, qualquer outra instituição que caminha baseada em estruturas, em métodos, caminha baseada em sistemas. A igreja, ela é a única organização viva que existe, porque tudo que acontece nela, toda a história dela, tudo aquilo que ela faz, tudo que acontece na igreja é vida, é fruto da vida do Espírito Santo naqueles que fazem parte da igreja. É um organismo vivo. A igreja foi planejada por Deus, está escrito aí, estabelecida por Jesus Cristo e é sustentada pelo Espírito Santo. Alguém pode se levantar contra a igreja então, gente? Ai daquele, né? Quantos, né, criticam, falam mal da igreja? Quantos querem a destruição da igreja? A igreja não é obra humana, a igreja é de Deus, é a obra do Espírito Santo. Quem pode resistir à ação da igreja, se é o Espírito Santo que faz? Como diz o Senhor: agindo eu, quem impedirá? Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica. Estudaremos nesta lição um pouco sobre a igreja do Senhor e como desempenharmos a nossa função nela. Ponto 1 aí, igreja, definições. Vamos ver algumas definições de igreja. Primeiro aí a palavra original grega usada para a igreja é a palavra eclésia. Essa palavra significa uma assembleia de chamados para fora, podendo ser aplicada a uma congregação, aos cristãos de uma cidade ou a todos os cristãos da terra. Então, a igreja tem esses três sentidos, né? A igreja chamada, né, universal, não a instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, que existe também, mas o que a Bíblia chama da igreja universal. Isso, a igreja é o conjunto de todos os convertidos, independente em que organização cristã eles estejam. Todos em todo o mundo é chamado igreja, mas também pode falar especificamente de uma cidade, né? Nós vemos nas cartas, principalmente, muitas vezes,
Paulo, Pedro escrevia à igreja que está em Roma, a igreja que está em Filipos, está falando ali de todos numa cidade, né? Quando nós vamos falar a igreja em Londres, né? Falando de todos os cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus e que moram em Londres, ou o sentido da igreja local mesmo, né? Da congregação, das congregações, né? Do que nós chamamos de denominações, ou salões de reunião, dos templos, dos lugares, tá? Também uma expressão da igreja. 1.2 aí na página 25, outros nomes aplicados à igreja no Novo Testamento. Ponto A aí, o corpo de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 23, por exemplo, onde diz o seguinte, falando da igreja, a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios 5 fala também, e em Colossenses, aí o texto que está aí, capítulo 1, versículo 18, fala, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então, o corpo de Cristo hoje é a igreja. Quando Jesus estava aqui na terra em pessoa física, quando ele nasceu, se encarnou ali no ventre de Maria, aqueles 33 anos que ele viveu, o que era o corpo de Cristo? Era aquele corpo aonde ele habitava, aquele corpo, identificado ali, aquele é Jesus Cristo. Hoje, o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Jesus não está mais aqui na terra, ele está ao lado do Pai, nos céus. A igreja é o seu corpo. A mão de Jesus são as mãos da igreja, a minha mão, a sua mão. A mente de Jesus é a nossa mente, a boca de Jesus é a nossa boca. Enfim, é a igreja, o corpo de Cristo. Também se refere a uma congregação. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, por exemplo, quando fala aí, isso é muito importante a gente entender, gente, porque tem gente que fala assim, não, a igreja não é denominação, a igreja são todos os cristãos, por isso que eu não pertenço a nenhuma igreja, eu não filio a nenhuma congregação, nenhuma denominação, mas eu sou da igreja de Cristo. É um engano, porque a igreja de Cristo tem esse sentido de ser a igreja universal, todos os irmãos do mundo todo, mas na palavra de Deus várias vezes é citado a igreja referindo-se à congregação local, aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 27, onde fala, ora, vós sois corpo de Cristo, Paulo estava falando a uma congregação local, e chamando de corpo de Cristo, tá certo? E individualmente membros desse corpo, termina o versículo aí dizendo, tá? Então, essa coisa teórica, essa coisa metafísica, essa coisa assim, parece tão espiritual, dizer, não, as denominações, as placas são coisas humanas. É claro, queridos, que existem pessoas, existem lideranças que por falta de entendimento ou por estarem agindo de maneira errada, acabam transformando uma placa, uma organização humana, uma instituição humana, associando de uma maneira errada isso. Alguns acham, por exemplo, que a sua igreja é a igreja tal. Eu conheci pessoas, por exemplo, que usavam o termo, eles falavam, a igreja até chamava igreja em tal cidade, uma determinada cidade. E eles afirmavam que eles eram a verdadeira expressão da igreja. Que qualquer outro nome que colocasse batistas, colocasse fonte da vida, se colocasse pentecostal, Assembleia de Deus, qualquer coisa, estava errado. Então, como eles colocavam igreja em tal cidade, eles exclusivamente tinham a revelação e eram a verdadeira igreja.
Outros usam o seu nome, né? Existem seitas heréticas, né? Que afirmam que a placa deles, a denominação deles, só os que pertencem, que são filiados àquela denominação, são a verdadeira igreja, são verdadeiramente salvos, vão para o céu, né? Isso é um engano, isso é um erro, né? Nesse sentido, não. A igreja de Jesus transcende a tudo isso. Agora, por outro lado, tem o outro extremo. Aqueles que não querem se filiar a nenhuma denominação, a nenhuma igreja, né? Com a desculpa de que são humanas e que a igreja de Jesus não tem placa. Então o que acontece? Na verdade, isso é uma desculpa, gente, para a pessoa que não quer se submeter, não quer prestar contas a ninguém, não quer estar debaixo de nenhuma autoridade, né? Acha que a revelação dele, a espiritualidade dele, né, é superior a tudo e a todos, e não tem pastor, não tem uma cobertura que possa, de certa maneira, cobri-lo ou a quem ele deva prestar contas. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia, né? Isso é falta de humildade. Isso é falta de amor, falta de quebrantamento, né? Da capacidade de obedecer, da capacidade de se submeter, que a Bíblia fala tanto, né? É orgulho disfarçado numa falsa espiritualidade, tá? Então a igreja é o corpo de Cristo que se manifesta em expressões locais, em congregações. Olha, eu faço parte, eu tenho comunhão, tá? Você tem comunhão com quem? Quem que você senta do lado para cultuar a Deus? Quem que você ouve a palavra e obedece? A que estrutura você está submisso? Isso é muito importante, né? Ponto B aí na página 26, o templo do Espírito Santo é outra expressão que a palavra de Deus fala da igreja, é o templo do Espírito Santo. Paulo fala que a igreja em Corinto é chamada de edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E coloca também cada cristão como um templo para o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Então, a palavra de Deus mostra também que a igreja é o templo do Espírito Santo, né? É o santuário. Pedro coloca que os cristãos são como pedras vivas construídas para ser uma casa espiritual. Está escrito em 1 Pedro 2, 5. Em Efésios também, o texto não está aí, mas em Efésios, ali no capítulo 2, também fala isso, né? No versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja é essa construção, esse templo para a habitação do Senhor. Estas figuras, diz aí na apostila, colocam a igreja como sendo um lugar santo e, portanto, preparada para ser a morada do Espírito Santo. Ponto C, a Bíblia fala também que é a Jerusalém lá de cima, a nova Jerusalém e a Jerusalém celestial. Isso é uma revelação muito grande, queridos, porque no Velho Testamento, Deus, ele trata a sua palavra, as suas profecias, o seu tratamento, o seu povo era Israel, sintetizado muitas vezes em Jerusalém, muitas vezes as profecias, as palavras do Velho Testamento dirigidas a Israel, dirigidas a Judá, dirigidas a Jerusalém, que era a capital, então representava ali aquele território geográfico de Israel. E de repente, no Novo Testamento,
O que é? Deus continuou então, né? O povo de Deus continuou sendo exclusivamente os judeus? Não, né? O Novo Testamento, a vinda de Jesus, trouxe justamente essa nova revelação, essa expansão dessa visão, desse entendimento. Hoje, o povo de Deus não é exclusivamente os judeus, o povo de Israel, quem habita naquele lugar, ou quem nasceu ali. Jerusalém, quando fala Jerusalém, né, não está falando mais simplesmente daquela cidade, embora é claro que Deus ama aquele lugar, é a Terra Santa, Deus ainda tem sonhos, né, as promessas de Deus são eternas, e Deus tem propósitos ali, mas a Jerusalém hoje é a igreja. Olha aí os textos, né? Estas três formas, né, tanto Jerusalém lá de cima, Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, encontram-se na Bíblia, nas referências de Gálatas 4:26. Vou ler aqui rapidamente para você. Gálatas 4:26 fala: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Está falando da Jerusalém lá de cima. Hebreus 12:22, onde fala o seguinte, Hebreus 12:22 diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Está falando aí explicitamente, Jerusalém celestial é a igreja, né? E Apocalipse 21:2 também, que fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo, né? E a noiva, inclusive, é outro termo que fala da igreja. Então, a Jerusalém é a igreja. No Antigo Testamento, diz aí, mostra-se que a arca de Deus é levada para a cidade de Jerusalém, onde Deus habita e fala com seu povo. Está lá em 1 Crônicas 15, em 2 Samuel capítulo 6, que fala que a arca foi levada para Jerusalém, né? E Jerusalém se tornou ali o centro da comunicação de Deus com seu povo. No Novo Testamento, essa figura aplica-se ao mesmo nome. Por isso ele se encontra dentro da igreja, que é ele, o Espírito Santo, né? O Senhor. Se encontra dentro da igreja, que é um lugar fisicamente localizado na terra, mas ao mesmo tempo pertence à esfera espiritual. Aleluia, né? Então a igreja hoje é o lugar da habitação de Deus. A igreja é a Jerusalém. Então, por isso traz uma revelação muito grande, um princípio tremendo. Quando você lê o Velho Testamento, né? Você não precisa falar: isso aqui é para o judeu, isso aqui não é para mim, né? Inclusive tem igreja, tem certas linhas de denominações que falam isso. A igreja só deve ler o Novo Testamento. Está errado. Por quê? Tudo que foi escrito, a Bíblia mesmo fala, o Novo Testamento fala que tudo que foi escrito para nós. Então, o Velho Testamento é para nós também. Só que aí o entendimento. O que foi escrito para Israel, para Jerusalém, para Judá, agora é para nós. Tudo é para nós também. Tem um sentido espiritual e são aplicáveis para nós. Nós somos hoje o povo de Deus. Hoje os judeus, digamos, né? Espiritualmente falando, somos nós. Os habitantes de Jerusalém somos nós, sou eu e você. Outra expressão do que é a igreja: coluna e baluarte da verdade. Encontramos esta expressão em 1 Timóteo 3,15. É lindo esse texto, né? É maravilhoso e é muito forte nós entendermos isso. Fala assim: para que se eu tardar, Paulo está escrevendo falando, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade, né? Que coisa maravilhosa, né? Ela é a guardiã, fala aí. Ela é a guardiã da verdade contra as falsas doutrinas e contra os inimigos do reino de Deus que levantam-se para atacar os cristãos. Então, os princípios de Deus, princípio de família, princípio para a sociedade, a igreja é a guardiã. Por isso a igreja é tão importante.
Queridos, nós vemos hoje tanta deturpação dos valores, não é verdade? O mundo, nós vemos aí os princípios de família, os princípios de caráter, os princípios de moral, se deteriorando tanto aí fora, tanto. A igreja é a única reserva, o único lugar, a única instituição que preserva esses princípios e deve preservar, e o mundo deve encontrar na igreja esse referencial. Por isso que a igreja precisa guardar muito, a liderança da igreja, os líderes precisam cuidar muito para que essa enxurrada do mundo, de valores, não entre na igreja. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que entender o valor de nos identificarmos com as pessoas, né? Paulo fala, eu fiz-me tudo para com todos para ganhar alguns. É importante amar, perdoar, entender, não condenar, mas deixar que os princípios pecaminosos do mundo invadam a igreja admitir, né? Como tem hoje, né? Igrejas, por exemplo, tem igrejas homossexuais, né? Igrejas, esses dias eu vi a igreja da maconha. O que é isso? Né? São valores do mundo entrando dentro da igreja. Isso é um engano, né? Isso é errado. A igreja é coluna e baluarte da verdade, os princípios de santidade, de caráter, de retidão, os princípios de Deus devem ser encontrados e praticados dentro da igreja. 1.3, página 27, a igreja pertence somente ao Senhor Jesus, ninguém é dono da igreja, Jesus é o fundamento da igreja, né? Está escrito em 1 Pedro 2, 1, 18 e 19 e 2, de 6 a 7, é o texto que nós lemos logo no começo, na verdade, né? Onde diz, aí em 1 Pedro, por exemplo, olha que texto lindo, versículo 1, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A igreja foi comprada, não foi por mim, não foi pelo apóstolo César ou por qualquer líder, né? Não estamos aqui desvalorizando nenhum, cada um tem o seu valor, a sua posição, mas a igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. Ninguém pode achar que porque o seu ministério é poderoso, porque ele faz milagres, porque ele tem uma liderança forte, porque ele tem milhares ou milhões de pessoas arroladas no seu hall de membros, que ele é o dono da igreja. Não. A igreja é de Jesus Cristo. Né? Ponto B, ela é edificada por ele. Mateus 16, 18, que já citamos. O Senhor Jesus fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é edificada por normas humanas. A igreja não é edificada, eu vou fazer um curso como edificar a igreja, né? Eu posso aprender princípios que o Senhor fala através de um ou de outro, mas, né? Eu vou aplicar tal conceito empresarial, né? De administração e de crescimento para que a igreja cresça. Não, é Jesus quem edifica a igreja. Né? O Espírito do Senhor Jesus sobre a liderança, sobre a igreja, vai conduzindo e vai edificando a igreja. Ponto C, ela é edificada para proclamar as suas virtudes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né, no final ali, primeiro texto que lemos, que fala para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. A igreja, ela não proclama homens, né? Embora tenha na sua liderança homens que sejam modelos, né? E devem ser e podem ser citados, né? Mas as virtudes, a igreja fala de Jesus, não é de nenhum outro grande líder. Existem igrejas, por exemplo, né?
que tem Jesus e tem de repente um outro líder, né? Vou citar aqui, por exemplo, os Mormons, né? Que tem em Joseph Smith um mediador, uma pessoa uma pessoa que é um modelo ao lado de Jesus, ou às vezes até maior do que Jesus. Engano, né? Tá errado. Jesus, a igreja, ela prega Jesus. Ponto 1.4 aí, encerrando esse estudo, a igreja local é parte integrante da igreja geral. E dentro disso, a Igreja Fonte da Vida é uma igreja que tem a sua extensão na localidade, no estado, no país, né? E também em outras nações, tendo a sua sede nacional e internacional, onde está o ministério do apóstolo César e da Bispa Rúbia, né? Atualmente em Goiânia, né? Está constituindo a sede também agora em São Paulo, né? Enfim, mas em centenas e centenas de cidades pelo mundo tem a nossa igreja, que é a fonte da vida, né? Que não é a única, não é a mais perfeita, mas é para nós é a melhor. Por isso que nós somos da fonte da vida, não é verdade? Senão estaríamos em outra. Não é a melhor no sentido de dizer, a outra é menos. Não, para mim, a Igreja Fonte da Vida é a melhor igreja do mundo. Por quê? Porque a igreja que eu escolhi, é onde eu estou, é onde o Senhor me colocou. Assim como eu posso dizer que a melhor mãe do mundo é a minha mãe. Não é verdade? Não estou aqui menosprezando a sua mãe, a mãe de outra pessoa, não é verdade? Mas é aquela que Deus colocou na minha vida. Então, amados irmãos, né, é importante valorizar a fonte da vida. A igreja que o Senhor te colocou, aonde o Senhor te instituiu, aonde o Senhor te pôs para crescer, né? Cuidado com esses laços. Olha, cuidado, ficar falando da fonte da vida, falar que a fonte da vida é boa. Não, às vezes a pessoa pega e até desmerece aquele ministério, aquela igreja em que Deus o colocou. Não, o fato de eu valorizar a fonte da vida não significa que eu desmereço a Quadrangular, a Batista, a Assembleia de Deus. São igrejas abençoadas, são igrejas constituídas por Deus. Citei aqui algumas só, né? São tantas. São igrejas que o Senhor move, que o Senhor usa. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem pessoas fantásticas e vamos estar no céu todo mundo junto um dia, sem placa. Daí sim. Mas aqui na terra, né, por questão de identificação, por questão de organização, até de prestação de contas para o próprio governo, que precisa haver, né? Não pode juntar um grupo de pessoas e não ter nome, não ter ali toda o número diante do governo. Me esqueci como é que chama aqui, né? No Brasil é o CNPJ. Tem que ter tudo isso, nome, endereço, né? Se você vai convidar alguém para ir na igreja, como é que você vai convidar se não tem uma identificação? Vai na igreja, onde é? Não, a igreja é aí, é no mundo, está espalhado. Não, tem que ter placa, tem que ter endereço, tem que ter organização, tem que ter prestação de contas, isso é até testemunho. Tem que ter doutrinas, tem que ter características, porque cada pessoa se identifica numa característica. Uma gosta mais de uma igreja mais, como nós chamamos, mais pentecostal, mais barulhenta, outra gosta de uma igreja mais tradicional, mais quietinha. Tem gente que nunca vai se converter na fonte da vida, porque o estilo dela é o estilo presbiteriano. Então ela vai lá na presbiteriana, vai se converter, vai se adaptar lá. Outros não, vão na fonte da vida. Então, queridos, é importante a gente entender isso. Respeitar e amar todas as denominações, mas entender que são importantes e que, principalmente, entender o valor da fonte da vida, da nossa igreja, valorizar, convidar pessoas, evangelizar, falar que é a melhor igreja, né, do mundo, a melhor igreja, porque é a nossa igreja, tá certo? Sem qualquer preconceito, sem crítica, né, e sem menosprezar as outras, mas valorizar aquilo que é nosso.
Aí termina dizendo: a igreja local representa a igreja geral, pois ela não vive a partir de si mesma, nem da sua própria constituição e de sua capacidade. Cada pastor ou liderança pode expressar o seu dom ou talento como indivíduo, mas como ministro da fonte da vida, ele deve expressar a visão apostólica da igreja. Né? Encerrando com essa declaração tão importante. Cada um de nós temos um ministério, mas entenda isso. Você, irmão, você, irmã, você tem um ministério, dons que Deus deu, e seu ministério vai crescer. Só que nunca permita que o seu ministério, né, o crescimento, de repente você começar a ver frutos, abençoar vidas, impactar pessoas, e essas pessoas de repente começam a reconhecer, te valorizar, te elogiar, e de repente o diabo começa a falar aí no seu ouvido aí: olha como você é bom, olha, você é bom, essa igreja aí está muito pequena para você, essa igreja não te dá espaço, essa igreja fonte da vida aí, olha, não tem a tua unção, a unção é muito maior. Cuidado, querido, isso é a voz do diabo, isso é a voz do diabo, querendo te trazer orgulho, independência. Quantos ouvem essa voz e daí sai, funda o seu ministério, sai, vai para outro ministério, sai e fica independente, né? E daí fica presa facinho para o diabo atingir. Então, o seu ministério é importante, Deus vai fazer crescer, mas os princípios da fonte da vida, a visão, o obedecer é muito importante, sabe? Às vezes tem certas direções que você pode até não gostar, é um direito. Né? Como um filho que às vezes a mãe manda lavar a louça. Que filho que gosta que a mãe manda lavar a louça? Né? Que filho que gosta, às vezes, quando o pai dá uma ordem e não é aquilo que ele gosta. Só que qual o problema? O filho, ele tem que obedecer, acaba obedecendo, né? Mas às vezes dentro da igreja a pessoa fala: eu não aceito, tá me oprimindo, eu tô triste, eu não concordo, eu vou sair. Né? Que passo errado. É importante nós termos a submissão, a visão, né? A submissão à visão da fonte da vida, obedecer e deixar o ministério crescer, né? Ninguém pode deter o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor quer fazer na tua vida. Nenhum homem, nenhuma denominação, ninguém. Amém? Queridos, que Deus abençoe. A próxima aula é a aula 4 do D3 e nós vamos passar para você. Que o Espírito de Deus aplique essas verdades na tua vida e te abençoe em nome de Jesus. Amém.